Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Olha, o nosso caro Jesus, mesmo na disposição de nos fazer todo bem, e todo o bem que Jesus fez para com seus contemporâneos, ele encontrou adversários muito duros. Pessoas que, para desacreditar o ministério de Jesus, vão dizer mentiras cruéis. É interessante, pensemos uma coisa: é possível que nos queiram destruir, desacreditando a nossa ação a partir daquilo que nós fazemos, e dizer assim: fez isso, mas eu não acredito. Mas Jesus, além de ter essas pessoas, vão ter aquelas pessoas que muitas vezes vão mentir em relação ao que ele está fazendo, ao que ele diz, que vão inventar histórias. Encontramos isso em todos os evangelhos. Hoje, quando Jesus faz os seus sinais, os seus milagres, o que é que vão dizer? É pela força de Beelzebul, o príncipe dos demônios, de Satanás, que ele faz isso. Jesus vai desmontar o aspecto ilógico dessa afirmação. Porque se o reino se divide contra si mesmo, se Beelzebul é acusado de fazer o mal e de fazer o bem, é um reino dividido. Então, como é que é possível? Não se sustenta? Nenhum reino dividido se sustenta. E Jesus vai dizer assim: tá bom, se vocês dizem que é por Beelzebul que eu faço isso, e o que vocês vão dizer dos vossos pais, dos que precederam Jesus? Ou seja, por que vocês acreditam naqueles do passado e não acreditam em mim? Ora, o evangelho de hoje continua e vejam que interessante. Os outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Caríssimos, estejamos atentos. O estar diante de Deus, pedindo um milagre, pedindo um sinal, não é necessariamente uma afirmação de fé. No evangelho de hoje, fazem isso para tentar Jesus. A fé é justo pelo contrário, aceitar de viver sem sinais, sem milagres. Jesus, no evangelho de João, vai até dizer que as pessoas que estão procurando para que tenham sinais, para que tenham milagres, fazem isso porque não têm fé. Então, estejamos atentos, porque este momento nosso, epocal, da busca de sinais grandiosos, não produz necessariamente uma experiência de fé. E é isso que nós devemos estar atentos, porque a fé vai além disso, vai além da busca de sinais. Jesus continua e vai dizer assim: se eu faço milagres, é porque o reino de Deus já chegou no meio de vós. Isso que é o essencial. Ou seja, Jesus prega através de 2 modos. Prega através da sua palavra e prega através dos seus gestos. O objetivo último e mais importante dos milagres de Jesus é o anúncio do reino de Deus. É provocar a pessoa para uma experiência de fé.
Nesse sentido, a ação de Jesus não é somente para curar aquele que está sofrendo, mas é um convite para todos, para que todos possam crer. E se uma pessoa, e falo isso assim, eu no tempo que estava na Itália, eu acompanhei muitos grupos em Medjugorje. Então, ir nos locais de milagres, ele produz um efeito de crescimento de fé para quem já tem uma experiência de fé que nasce da escuta da palavra, da vida de sacramento, da vida na comunidade. Mas para aquela pessoa que ia em Medjugorje somente para ver um espetáculo, elas ficavam impressionadas naquele momento do espetáculo, mas voltavam para casa e sem consolidar um caminho de fé que era continuar distante da sua paróquia, da vida sacramental, da vida litúrgica, e somente esperar a próxima peregrinação a Medjugorje para ver outros sinais, se vê que essa pessoa não conseguia fazer uma experiência de encontro verdadeiro com Deus. Ou seja, a experiência com Deus pode nascer sim de uma experiência de um milagre, mas que isso não basta. Se requer uma abertura à vida normal da vivência eclesial, da vivência em um ambiente de fé. O reino de Deus já chegou até vós, porque Jesus faz milagre. E Jesus vai dizer assim, uma parábola com a qual se conclui o Evangelho, que quando o demônio é expulso, então ele vai no deserto procurando lugar e não encontra. Volta para a pessoa, encontra a casa arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando instalam-se aí. No fim, este homem fica em condição pior do que antes. O que quer dizer Jesus sobre isso? Não é tanto o discurso sobre a possessão, mas o discurso sobre a santidade e o pecado. Isso acontece com uma pessoa que tem um caminho de vida de união com Deus, mas quando ela se descuida, aí então começa a conceder: hoje, nesse final de semana, eu estou cansado, eu não vou à missa. No próximo final de semana, já não basta não ir na missa, então acrescenta um outro pecado. Então é como o demônio que volta do deserto e não volta sozinho. Já não é mais aquele pecado, mas uma série de outros pecados que vão invadindo a vida da pessoa. Sabe, caríssimos, muitas vezes das pessoas que vêm se confessar, a gente vê aqueles pecados que são muito ligados um com o outro, que quase que a pessoa confessa o primeiro pecado e o confessor já sabe quais são os outros que ela vai dizer. Porque o trabalho do tentador é esse, como uma fissura no casco de uma nave que entra uma gota d'água e dali entra todo o mar dentro da nave. Então, que esse demônio que é exorcizado e que volta para nos tentar, nunca é satisfeito com um pequeno pecado que entra na nossa vida, mas vai crescendo, vai nos tentando, vai nos levando para estarmos cada vez mais distante do Senhor. Estejamos atentos à nossa vida. A igreja nos oferece diversos canais de graça que o Senhor dá para que a igreja possa dispensar a todos nós. E na atenção desses canais, nós devemos ser pessoas que, primeiro, tenham uma prática de liturgia de Santa Missa, mínimo dominical, mas também não esqueçamos do sacramento através do qual nós somos curados, o sacramento da reconciliação. A igreja estabelece uma medida muito larga para esse sacramento, mínimo uma vez por ano, mas uma pessoa de igreja que se espera que na intensidade dessa vida de igreja não tenha pecado mortal, mas mesmo sem pecado mortal, eu aconselho para ter uma experiência de pensar nos próprios pecados, de exercitar a humildade, de receber a graça de Deus, uma confissão mensal, uma confissão bem feita, aonde você faça o exame de consciência, você se arrependa pelos seus pecados, faça um propósito de vida e se apresente do ministro da igreja para receber o perdão do Senhor Deus. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.